quiserem fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, vocês podem só colocar o microfone aí, pode perguntar, e no final também a gente coloca separa aí um tempo de perguntas. Eu não preciso me apresentar, porque vocês já, creio que a maioria aí me conhece, já sabe um pouco aí da minha vida. Aqui em Belo Horizonte, a igreja aqui, a maioria, 99,9% é grupo de risco, né? São pessoas já com uma certa idade, então está todo mundo assim mais isolado, muita gente assustada, e o contato que a gente tem tido é através de reuniões aqui online, com muita dificuldade, porque o pessoal não gosta muito de mexer com tecnologia, e eu tenho feito lives, feito estudos e mandado aqui para eles, mantendo contato, mas é um momento assim de ruptura e que tem causado muita preocupação, também porque a gente estava estudando em Apocalipse e estava entrando já nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí o último estudo foi os 4 cavaleiros do Apocalipse, e eu falei muita coisa que poderia acontecer no mundo, aí nós terminamos as reuniões, foram cessadas, né? Começou o período de tribulação aqui para todo mundo. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês um tema que tem a ver com tudo isso que a gente está passando aí no mundo, na nossa vida, ou talvez aí na sua vida também, que é sobre alguma orientação de Deus para a gente enfrentar esses momentos difíceis. Nós estamos vivendo situação assim muito complicada. Eu tenho visto pessoas assim perdendo empresas inteiras. Não sei se vocês viram a reportagem de um homem que ele dispensou 250 funcionários e depois ele se suicidou. Há muitas empresas, um número assim, enorme de empresas que estão fechando as portas. E junto com isso, vem desempregos. Sabe o que é desemprego? A pessoa está lá com só ele trabalhando e ele precisa sustentar a família, 3, 4 filhos assim na casa, e de repente ele perde o emprego, perde tudo, fica sem rumo. E é uma situação muito complicada. E eu tenho percebido também muitas famílias necessitadas. Aqui na minha rua, a Cláudia estava orando, pedindo para Deus mandar uma pessoa para ela poder fazer as obras de caridade dela, né? E Deus mandou uma senhora que magrinha, magrinha, magrinha. A mulher chegou e contou a história dela, que o filho está doente, a filha foi embora, o outro filho morreu, e ela ficou com 5 netos, cuidando de 5 netos, sem comida, sem ajuda de ninguém, e morando num barracãozinho, numa favela que tem aqui perto de casa. A situação dela assim, é de muita gente que está precisando assim, de coisas. Agora, o pior mesmo é a falta de rumo, de saber o que isso vai acontecer. Somando a isso, um quadro de guerra, quase guerra civil, que a gente está presenciando aqui no nosso país, que é uma coisa que mexe, querendo ou não, mexe com a gente lá dentro, assim, na alma, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, eu tenho certeza que está aí mexendo com vocês também, de certa forma, sem levar em conta aqueles problemas que vocês já vinham trazendo de outras épocas, de outros tempos, né, que já vem soma com tudo isso. Por outro lado, a gente tem que agradecer a Deus, por exemplo, no meu caso, eu estou aqui na casa da minha mãe, uma casa que está à venda, o lugar tem sol, posso fazer caminhada na rua, tem um supermercado aqui do lado, então uma certa tranquilidade de ter, tipo assim, entre aspas, umas férias que eu nunca tirei, né? De parar um pouco e de quietar. Agora, quando a gente fala de problemas, de dificuldade, a gente sempre
tem a tendência de achar que o nosso problema é o maior, que o nosso problema assim, é terrível, que é muito difícil, mas quando a gente analisa a história da humanidade, a gente vê que os homens, a humanidade já passou por vários períodos de terríveis. Não é de 1, 2, 3, 4 meses, igual a gente está passando, não. Foram de 5 anos. No período da Segunda Guerra, se você quiser saber o que foi realmente a Segunda Guerra, bem explicadinho, você entra aí no Netflix e assiste lá a Segunda Guerra em cores, que é um documentário mais interessante que já teve, que eu já vi até hoje, sobre a Segunda Guerra. Ali a gente tem uma noção do que é o coração humano e do que é a história humana, assim, de sofrimento. E foram anos e anos. Eu conversei muito com o pai da Cláudia, a mãe da Cláudia, que eles eram adolescentes na Alemanha na época da Segunda Guerra. E eles contam que quarentena lá foram 5 anos. E caía bomba na casa, eles tinham que correr para o porão, bunker, corria lá, bomba, não tinha comida. O avô da Cláudia tinha que ir para a guerra e estava naquela situação toda sem comida. Então tem histórias assim de lutas. Agora, aquela situação na Alemanha produziu um grupo muito temente e forte a Deus. Houve um avivamento espiritual na Alemanha, tanto é que eles mandaram muitos missionários para o Brasil. Muitos missionários vieram para cá por causa do avivamento que teve lá. O avô da Cláudia era um missionário que ele comprou tipo uma lona de circo e saía evangelizando cada cidade. Depois, já velhinho, com mais de 60 anos de idade, ele veio e montou uma missão aqui no Brasil de evangelizar os índios lá no fim do mundo. Porque era tanto avivamento, aquela guerra, apesar de ser uma coisa difícil, produziu uma coisa boa. Se a gente for pensar também em dificuldade, seria interessante, não sei se vocês já leram, aquele livro da Anne Frank, né, a menininha que ficou, ela e a família dela, durante 2 anos numa casa lá em Amsterdã, e ela aí foi escrevendo o diário dela, aquela perseguição, ficou de quarentena durante 2 anos. Então, olha que coisa maluca que é isso. Então, a história humana é marcada por tragédias. Tem coisa pior do que a história da escravidão do oeste ali da África, dos índios que vieram, milhões, quase 5 milhões de índios que cruzaram o oceano para ir para Pernambuco, para Bahia, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para Ouro Preto. Uma história de loucura, de sofrimento, né? Nos nossos dias, nos dias atuais, se você olhar a história da Venezuela, que coisa mais maluca. Aqui em Belo Horizonte, nós conseguimos, através de vários contatos, deputados, trazer várias famílias da Venezuela para trabalhar por aqui. Então, eu sei muito bem o que esses camaradas passaram de dificuldade, de luta, de falta de tudo. Então, o mundo está assim. Se você for olhar a história bíblica, olha a vida de Abraão. A história de Abraão, Deus falou para ele: Abraão, vem cá, olha, você vai ser abençoado, você vai ter uma terra, vai ter tudo, eu vou te abençoar, a sua descendência será muito grande. Gênesis capítulo 12. De Gênesis 12 até o final, é só dando tudo errado. Briga, confusão, ameaça de morte, ele começa a ficar velho, problema de família, aquela confusão, tudo. Mas aquela situação toda que ele passou, ele aprendeu a conviver com Deus. Olha a história de Moisés. Moisés, ele fazia quarentena, não é dentro de uma casa, não, é lá no topo do Monte Sinai. O Fábio Gregório sabe muito bem o que é subir aquilo ali e o que é ficar lá em cima daquela montanha fria, escura, o lugar mais tenebroso. Olha a história de Elias, o que Elias passou, né? Ele fugindo, caminhando e andando para todo lado.
A história de Paulo, o apóstolo Paulo, que esse camarada ele sofreu também de perseguição, de naufrágio, de intriga, de confusão, de apedrejamento, de tortura, apanhou várias vezes, falava mal. Então, a história humana, ela é marcada de sofrimentos. Agora, quando a gente vê na história bíblica, tem várias histórias que nos ensinam como viver momentos de crise. Então, tem várias. Eu gostaria de pegar um textozinho que tem lá no livro de Hebreus, 2 versículozinhos, Hebreu 13, versículos 5 e 6 apenas, que mostra o sofrimento que foi aquele povo que viveu naquele período. O livro de Hebreus, ele é um sermão que foi escrito, que tem a parte de exposição e depois no final dele tem a parte prática. É um sermão escrito. E eu gostaria de chamar a sua atenção para 2 versículos, versículos 5 e 6, versículos 5 e 6, que ele vai dar algumas orientações sobre como que a gente pode enfrentar esse momento aí de pandemia, de luta, de dificuldade, de sofrimento. O texto fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que vocês tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o coronavírus, a situação? Então, aqui a gente tem algumas orientações de como que a gente deve viver num momento de crise, de perseguição. O livro de Hebreus, ele foi escrito ali, mais ou menos no ano de 69. E o ano de 69, antes disso aí, um pouco, quem programava, quem comandava a situação ali era nada mais, nada menos do que Nero. Nero, que foi um dos maiores perseguidores do povo, né? Naquela situação do povo evangélico, do povo que temia a Deus. E além dessa perseguição, havia perseguição do Império Romano, que já estava ameaçando invadir Jerusalém. Tanto é que Jerusalém foi invadida no ano 70. E por causa disso, muitos judeus convertidos, estavam desanimados por causa da perseguição, da luta, da privação, da tortura, das ameaças, da crise interna, de tudo que tem de pior, multiplicado 10 vezes o que a gente está passando aqui hoje. E por causa dessa situação complicada, o autor de Hebreus, ele coloca algumas orientações aqui. A primeira orientação que ele coloca é a seguinte: seja a vossa vida sem avareza. A palavra avareza, no original, significa amigo da prata. Literalmente. Amigo da prata. Amigo do dinheiro, do din-din, né? E é interessante que o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis porque os homens seriam egoístas. A questão de egoísmo aqui entra a questão do dinheiro. E por que ele coloca essa questão aqui de não ser avarento no momento de perseguição? Por que essa orientação? Em outra passagem, o apóstolo Paulo, ele fala que os homens que querem ficar ricos, não é os ricos, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E muitas
concupiscências, muitos pecados, muitas coisas erradas. Agora, o que isso tem a ver com a situação que nós estamos vivendo, essa situação? O nosso mundo, a tendência, a gente não sabe o que vai estar acontecendo, mas muita gente fala que a situação vai piorar. E quando a situação piora, se uma pessoa ela fica muito apegada ao dinheiro, ela vai ter uma tendência muito grande de ficar mais arrasada ainda. O pessoal, eles estavam tendo os bens saqueados naquela época, e eles, além da perseguição, se eles ficassem tão amarrados ao dinheiro, eles estariam carregando mais um fardo atrás por causa disso. Hoje em dia tem muita gente perdendo dinheiro, perdendo na aplicação, perdendo no banco, perdendo no emprego. É um momento de perdas. Então, no momento de perdas, a pessoa, se ela é uma pessoa doente, o Deus dela é o bezerrinho de ouro, a coisa, essa pessoa vai ter um sofrimento muito maior, porque se ela só fica com aquela coisa de dinheiro, vai danar tudo. Sabe por quê? Porque o coração humano, ele parece um bolso furado. Ele é insaciável, ele não tem limite. Você pode encher uma pessoa de coisas, que isso não vai resolver o problema dele. Se o coronavírus for embora, não tiver mais nada, essa pessoa, se ela é amigo da prata, ela vai ficar sempre naquela angústia, naquela loucura. Porque essa busca ansiosa por dinheiro, por querer ter mais, só abrindo um parênteses aqui, ter dinheiro não é errado. Errado é o dinheiro te ter. É o contrário. O dinheiro tomar conta de você. Porque o nosso coração, ele é insaciável. E dentro de toda a raça humana, existe uma coisa diabólica que eu dou o nome aqui de síndrome de Lúcifer. Porque Lúcifer, ele tinha tudo. Ele era exaltado, estava muito grande, tinha tudo lá no céu. E o que acontece com ele? Ele quis ter mais. Ele não estava satisfeito com o que ele tinha, ele quis ter mais. E o nosso coração tem esse negócio de sempre querer ter mais e mais e mais. E isso é um perigo nesse momento de crise. Porque o autor lá de Eclesiastes fala, né, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Não tem jeito. O que essa pessoa vai virar? Ela vai virar um Sérgio Cabral. Não tem fim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está vendo aí na televisão as pessoas arruinando a vida delas, né, por causa dessa coisa. O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses que a avareza, essa coisa por dinheiro, isso é idolatria. Então, quando a pessoa ela não tem Deus verdadeiro dentro dela, ela começa a colocar dinheiro. Hoje mesmo estava conversando com um jovenzinho e falou, a vida para mim é só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Né? E quando a pessoa coloca dinheiro, ela coloca Deus em segundo plano. Aí que está o perigo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o amor ao dinheiro tem sido a raiz de todos os males. O que a gente está vendo aqui no Brasil é essa questão aí do amor ao dinheiro, que o pessoal sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, e está essa confusão toda. E Paulo também fala para Timóteo, né, que muitos nessa loucura desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitas dores. E é isso que acontece. Eu tenho visto assim, muita gente que... Uma vez eu conversei com... Eu fui lá no Sírio-Libanês visitar um amigo meu.
Ele teve um acidente aqui na Bandeirantes, né? E ele capotou o carro, ele só conseguiu ligar para a mulher dele e depois ele apagou. E ele conta, depois que ele foi parar na UTI. Quando ele estava lá, já fora da UTI, eu fui visitar ele lá no Sírio-Libanês e ele estava contando, olha, eu era um rapaz muito orgulhoso, muito cheio de dinheiro, achava que eu era bom, que eu era tudo do superior. E um dia que eu capotei o carro, estava no hospital, eu estava no UTI, eu escutei os médicos falando assim, olha, ele não tem mais jeito para ele. Esse aí vai morrer. E naquela hora ele falou assim, eu fiz uma oração pedindo para Deus, se Deus me tirasse daquela situação, eu ia servir ele. E naquele momento daquilo ali, os médicos, né, ele teve uma melhora, falar assim que ele teve uma melhora muito boa. Ele começou assim, a sentir uma outra pessoa e pouco tempo depois ele já estava lá na cadeira. E ele falou assim, tudo isso aconteceu para Deus usou aquilo ali para me quebrar do meu orgulho. Porque assim que é o dinheiro, né? Esse momento que está acontecendo agora, nessa situação toda, com muitas perdas, Deus está chacoalhando muita gente para não ficar adorando um bezerrinho de ouro. Então, essa é a primeira orientação. A segunda orientação que a gente vê aqui no texto, além de você não ser amarrado aí ao dinheiro, ele fala, contentai-vos com o que vocês têm. Contentem com o que vocês têm, né? Essa palavra contentar, no original, ela é muito interessante também, que ela significa ser suficiente, estar satisfeito com aquilo que você tem. Está assim, cheio de força, mesmo não tendo tudo. É o oposto da avareza. Porque eles estavam passando por perseguição, perdas, tudo aquilo ali no primeiro século, e havia um perigo muito grande do pessoal ficar assim desanimado, que era o que estava acontecendo. O livro de Hebreus foi escrito para encorajar, para exortar o pessoal a ficar firme na fé, e ele dá até os exemplos dos heróis da fé. Aqueles heróis da fé estão ali para mostrar pessoas que ficaram firmes na fé, mesmo diante de dificuldades terríveis, de ameaça de morte. Olha Raabe. Por isso que está ali, aquilo ali não está ali por acaso. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, eu aprendi a viver contente em todo e qualquer situação. Eu sei, tanto está bem que ele teve um momento que ele era um rabino importante, conhecedor da lei, fez uma boa curso teológico, era conhecido, era um cara famoso, tudo. Ele tinha tudo. Uma boa condição, mas também ele aprendeu, ele passou fome, o apóstolo Paulo passou fome, nudez, frio, prisão, falta de comida, tudo que você imaginar, ele aprendeu a viver contente, aprender é um processo. Então, isso que é importante, a gente aprender a viver contente com aquilo que a gente tem. A gente aqui no Brasil ainda, a gente tem tanta coisa na casa da gente, só que a gente não é grato com as coisas que a gente tem. O Salomão, ali no início de Eclesiastes, você vê que ele construiu palácio, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, tinha grana, tinha mulher, ele não precisava ir para show, de música, o pessoal que ia lá no palácio dele, tudo, ele falou que ele experimentou de tudo. E a conclusão que ele chega é que fala assim, tudo isso é correr atrás do vento. De tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, nessa crise de perdas, de ameaça que vem pela frente, o que passa na sua cabeça? A cabeça de muita gente que eu converso aqui é assim, ai, o que vai acontecer? Como é que vai ser? O que eu tenho? O que eu vou perder? O que eu vou ganhar? Como que vai ser? Nessa hora, a pessoa precisa ter
confiar em Deus, né? O texto, ele ainda continua. Ele fala assim, de maneira alguma, de maneira não vou mesmo, te deixarei. Olha só. Nunca, nunca e jamais, olha uma ênfase, nunca, jamais te abandonarei. Ele começa a se fazer citações aqui do Antigo Testamento. Aí ele fala assim vamos afirmar confiantemente, né? O Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer qualquer coisa. Essas promessas aqui foram feitas para Jacó, para Josué e para Abraão ali na vida dele, e eles passavam por situações complicadas, situações difíceis, mas eles tinham a promessa de Deus, de que Deus estava com eles. Então, o que nós temos hoje? Não existe uma fórmula mágica para resolver um problema emocional aí das pessoas. Você faz isso que vai resolver o seu problema. Isso aí, só se a pessoa usar maconha, cocaína, encher com álcool e tudo, vai ter um apagão, mas isso volta. A única coisa que precisa aqui é a pessoa confiar em Deus. Não tem outra alternativa. Se a pessoa não confia em Deus, vai confiar em quem? Vai confiar no governo? Vai confiar nela? Vai convidar nos parentes dela? Não vai, não tem como. Então, por isso que aqui o texto fala, né? Nunca, jamais confia. A gente sabe que a gente precisa viver pela fé. A gente tem que ter fé. Mas o que significa fé? Fé não é, vamos dizer assim, pensamento positivo. Sabe? A pessoa fala, não, eu creio que vai acontecer isso, eu creio que vai ser isso. Não, isso não é fé, isso é positivismo cristão. A fé também não é um salto no escuro. Falar, eu creio. Isso vai estar mais no campo de especulação, né? Creio. Então, a ideia de fé do pessoal é uma coisa muito vaga, é uma fé mística. Fé na fé. E o pessoal fala, andar por fé eu vou, que a fé não costuma falhar, mas a fé falha. Falha porque ela tá criada, está alicerçada em cima de uma areia movediça, do morro do Bumba, que é o lixão. A fé precisa estar alicerçada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela que vai produzir assim, certeza, convicção e confiança. Aquilo que Deus prometeu, você pode confiar. Então, como que a mente humana tem que funcionar? A fé precisa ser exercitada nesse momento de pandemia. Você tem que pensar assim, olha, Deus ele está comigo, Deus ele é poderoso, Deus ele cuida das aves. Você compra no mercado de Jerusalém, na época de Jesus, você comprava 5 pardais por 10 centavos. Era o preço. E nenhum pardal cai sem o esquecimento de Deus. O cabelo. Nosso cabelo tem 600 cabelos por centímetro quadrado. Agora você imagina a cabeça de uma pessoa cabeluda, o tanto de cabelo que tem. Nenhum cai sem o conhecimento de Deus. Então, quando você começa a ler a Bíblia, ler o que Deus é, o que Deus faz, você precisa crer naquilo que está escrito. E quando vem o vento contrário, você tem que seguir aquele vento que vem daquela voz que fala assim, venha. Jesus ali com Pedro no mar da Galileia. Porque a nossa fé, ela oscila. Ela oscila. A fé e a razão ficam em constante conflito. A razão já provou uma coisa que você sabe que é verdadeira, mas a nossa fé, ela oscila. Mas a fé precisa estar baseada
na palavra de Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, né? O que vem. E também a gente não tem que ficar preocupado com isso, porque a gente não deve ficar ansioso com o dia de amanhã. A gente tem que ficar preocupado com hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente tem que viver o hoje, não viver o amanhã. Se você pegar o amanhã e jogar aqui nas suas costas, você não vive nem o hoje, nem amanhã. Porque o amanhã não existe. Não existe amanhã. O que existe é hoje. E se você pega o amanhã e joga nas suas costas, é a mesma coisa que você ficar sofrendo por antecipação. Isso não adianta. Então, o que eu quero colocar para vocês é isso, saber que em momentos de crise, de pandemia, é necessário confiança em Deus. Não existe nada mágico, não tem nada. E saber que essa situação que a gente está passando, isso estava sujeito a acontecer. Eclesiastes também fala, né? Ainda que o homem viva muitos dias, seja feliz em todos eles, contudo deve lembrar que há dias de trevas. Tem dias de trevas, dia de enfermidade, dia de desemprego, dia de morte. A gente passa por tudo isso, mas assim, o que importa, o que é mais importante, não é a gente saber por que está acontecendo tudo isso. É a gente saber quem está com a gente. Quem é o nosso Deus e o que ele faz. E descansar nele. Descansar é você ter certeza que ele está cuidando. Caso contrário, é só paranoia, surto, loucura e surtos, né, para todo lado. Então, e também, Hebreus também fala, né, orando, né, a gente tem que, diante desses dados inflamados do inimigo aí, a gente ter orando a todo tempo, orando por nós, pedindo para Deus. Porque quando a gente ora a Deus, a gente está aprendendo, a gente está ensinando para a gente mesmo a nossa fragilidade. Deus começa a mostrar para a gente a nossa fragilidade, a nossa dependência que precisa estar nele, né? Porque a gente tem hora que entra numa situação que a gente fica completamente impotente, igual esse vírusinho aí que ninguém sabe o que é, que está fazendo esse estrago inteiro no mundo, né? Mas é hora do povo voltar para Deus. Antes de encerrar, estou lembrando aqui de um livro que eu li, que vocês viram e participaram da história também, é a história daqueles mineiros, né? Aquele grupo de mineiros que ficou soterrado lá numa caverna, lá no Chile. E eles ficaram ali a 700 metros de profundidade durante 70 dias. Imagina que quarentena é essa? Quase a quarentena que a gente já está aqui, né? 70 dias, 70 dias. E não tinha por onde sair, não tinha nada, não tinha muito oxigênio, não tinha comida, não tinha nada, 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 nada. Vai um dia, vai uma noite, um dia, uma noite, a coisa não passava, sem esperança nenhuma de nada, nada. Eles já estavam, assim, entregues à própria morte, né? E o pessoal ali já estava, muita gente com vontade de desistir. Muita gente assim, para mim já acabou, não tem mais oportunidade. Muita gente já estava escrevendo assim uma cartinha para as pessoas, já estava assim já pensando o que ia fazer. Acabou, não tinha mais oportunidade. Só que e muita gente ali blasfemando de Deus, reclamando, mas só que tinha um homem ali que ele conhecia o Evangelho. E quando todas as energias acabaram, não tinha mais esperança, naquele último suspiro, muita gente assim já estava no fim. Um deles lá, esse camarada que era temente a Deus, ele falou assim, gente, olha, nós não temos mais nada. Vamos dar as mãos aqui agora e vamos fazer uma oração pedindo para Deus aqui, para Deus fazer um milagre.
E é interessante que eles contam que depois que eles oraram, pouco tempo depois, eles começaram a escutar o barulho da sonda. Aquela toda movimentação que estava do lado de fora era a sonda que estava chegando justamente no teto da caverna onde eles estavam. Isso foi uma coisa assim muito marcante, né? Porque quando tudo parece impossível para os homens, Deus ele atua, ele vai e ele faz. E essa é a nossa confiança. A gente sabe, a gente já ouviu que ele tá com a gente, que tem essa promessa, que ele nunca, jamais, de maneira nenhuma, jamais eu vou te abandonar. Então, essa deve ser a nossa certeza em tempo de pandemia, diante de situação, para a gente poder ficar firme diante disso aí. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês aí nesses 40 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer. Alguém tem alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, colocar alguma coisa aí, acrescentar, tirar? Ô, Júnior, Oi. Luciano, sabe, nesses dias aí de ficar em casa, que eu tive que ficar como todo mundo, e eu sempre saí, viajei 32 anos viajando para tudo que é lado, e a gente, representante comercial, gosta de estrada, né? Uhum. E eu tava pensando aqui, quando você tava falando, quanto me fez falta a estrada, e eu saía mesmo de forma proibida. Ia arranjar coisa para fazer. Eu acho que isso tem muito a ver com a falta de confiança nessa hora aí, que a gente não quer ficar aqui entediado e quer desbravar aí o Uhum. interior afora e achar alguma coisa para vender, no meu caso, que é o que eu gosto de fazer, entendeu? Eu não consegui ficar 70 dias aqui, como eu vejo muito cristão fazendo, e eu fico fico assim admirado e louvor para essas pessoas que, se essa relação de conseguir ficar é temente a Deus e ter essa confiança, essa fé toda, eu admiro muito, porque eu falhei. Uhum. Proibido de viajar contra as autoridades e contra Deus, né? Porque eu não estava acreditando nele que ele ia me prover das minhas faltas de rendimentos, por exemplo, né? Você estava falando de dinheiro. E eu Uhum. consegui me virar e Deus me abençoou. É isso que eu queria falar e É, serve para muita gente, né? Espero que não foi mas só eu. legal. É assim que a gente aprende, né? Deus às vezes coloca a gente joga a gente no chão para a gente poder olhar para cima. É. Quem mais? Deixa eu ver se tem alguém aqui que quer falar mais alguma coisa. Paulinho. O Júnior, o que você falou é o seguinte, terminou, né? É Uhum. que a gente tem que estar firmado nas promessas de Deus, né? É. A gente tem. E isso nada mais é do que andar pela fé, né? É o Aham. que João fala lá em 1 João 5. O que é que vence esse mundo? É nossa fé e fé no Senhor Jesus Cristo, né? E, Aham. e e sempre partindo do princípio, Paulo fala isso em Romanos 5, que Deus nos amou sendo nós inimigos. E agora que a gente foi lavado pelo sangue de Jesus, muito mais a gente vai ser salvo pela vida, né? Então, e aí eu me lembro da passagem lá de Gênesis 50:20, que quando José, né, os irmãos ficaram assustados, e, e quando o Jacó morreu, falei, agora ele vai acabar com a gente, né? Uhum.
E ele diz o seguinte: olha, vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Ou seja, Deus tem a capacidade de usar uma circunstância dessa para o bem daqueles que amam a Jesus, né? Então, a gente é movido por promessa, né? Então, é as promessas que tem que estar diante da gente e a gente confiar que Deus é soberano sobre as promessas e sobre as circunstâncias. Paulo, por exemplo, Paulo não era refém das circunstâncias. Por exemplo, quando ele estava preso, a gente pode falar o seguinte, né? Como é que pode um homem com aquela capacidade, né, de missionário que ele era, e Deus o manteve preso ali durante 2 anos? Foi que ele escreveu Filipenses, Colossenses, Efésios. Mas ele diz o seguinte, olha, o evangelho não estava preso. E toda a guarda pretoriana, ou seja, Deus estava usando aquele homem diante de uma circunstância de dor, sofrimento, algemado num guarda 24 horas, mas Deus tinha um propósito, né? Então, que Deus cumpra os propósitos que ele tem nesse evento e que nós sejamos edificados para a glória dele, né? Independente do que acontecer, Deus, ele é fiel, né? E o que Deus tem preparado para a gente não é uma vida certinha aqui, de tudo certinho, sem problema, sem gripe, sem diarreia, sem vírus. Não, o que Deus tem preparado para a gente é um corpo glorificado e vida eterna, só isso. Mais nada. É isso. Ok, gente. O Fábio está por aí? Eu tô sim, Abdena. Eu tava apanhando aqui para ligar o meu microfone. Tô aqui sim. Por mim aqui já, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, se não, você fica à vontade aí. A gente poderia orar aqui antes de terminar esse tempo, né? Sim, acho que é oportuno sim, Abdena. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, ou depois quiser escrever para mim também, fica à vontade. Eu vou orar por vocês aí, pela igreja, né? Nosso Deus, nós queremos agradecer pela tua palavra, que nos enche de fé e de esperança, e pedimos que essa fé esteja viva na nossa vida, acima de qualquer tribulação. Abençoe quem ouviu essa mensagem, abençoe também a igreja lá em Campinas, para que o Senhor esteja usando esse grupo para a tua glória. Em nome de Jesus, amém.